E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vim passar por aqui primeiro para agradecer a todo mundo que conseguiu fazer download do livro, tá? A gente conseguiu já 350 downloads, então tá caminhando bem o site, tá caminhando bem a aceitação do livro. Eu queria deixar claro que eu tô muito feliz com isso. E a meta que eu tenho com esse livro é realmente que ele chegue na mão da maior parte de pessoas possíveis, que vocês possam compartilhar, vocês possam ler, absorver o conteúdo. E a ideia desse bate-papo aqui que eu fiz sozinho é mais um convite, tá? Porque a gente está criando um grupo para discutir o livro. Então eu vou colocar esse vídeo no YouTube e fazer alguns cortes no Instagram para a pessoa ter contato, saber que o livro é gratuito, do que se trata, para quem sabe trazer mais gente ainda para esse grupinho que a gente está fazendo, que está descobrindo e entendendo o grande livro no dia D, na hora H, que com muita felicidade eu escrevi e compartilho com todos vocês, tá? Então vamos lá. Qual que foi a ideia central do livro, tá? Então o livro ele nasce de um personagem principal chamado Dante. O Dante ele mora em Belo Horizonte, ele é um arquiteto, e eu escolhi a profissão dele de arquiteto pensando exatamente nisso, tá? Ele é um arquiteto, arquiteto de edifícios, arquiteto de construção, e ele vai arquitetar a alma dele, né? Ele vai ter que entender que só o físico não é suficiente. Existe uma vida além do físico, existe uma vida além do mundano. Então eu escolhi a profissão do Dante com isso, tá? Pensando nisso. Ele mora em Belo Horizonte, ele é um cara sozinho, porque a esposa dele, a Helena, faleceu. E o livro se passa na época do Covid-19, tá? Então, quando tudo se fechou e as pessoas ficaram sozinhas. Olha que legal esse texto. No meio do caminho de nossa vida, me vi perdido numa selva escura, pois a reta via era perdida. Dante Alighieri. Esse texto vem do livro principal, tá, do Dante, O Inferno de Dante. Então, o meu Dante, ele é um personagem que vem de outro livro, tá? O Inferno de Dante. Eu escolhi esse nome porque eu gostei muito desse livro, O Inferno de Dante. Também sugiro para vocês que vocês leiam O Inferno de Dante. Ele tem 48 anos, é um arquiteto e professor, né? Vive sozinho, vive de restaurar edifícios e dar aula. E ele tá no luto, ele tá na tristeza, porque ele ficou isolado depois que a esposa dele morreu. Então ele é um cara muito sozinho, muito introspectivo. Ele é o arquétipo da gente. Então vocês vão perceber lendo o livro que o Dante sou eu, o Dante é você, o Dante é sua irmã, o Dante pode ser qualquer um de nós. E a história dele vai refletir, vai recuar com a sua. Ele é um livro iniciático, ele é um livro da jornada do herói. Então, durante a leitura, vocês vão perceber e se afeiçoar com o personagem principal. Ele é uma foto nossa no espelho, tá? Eu usei o conceito da cabala no desenvolvimento do livro, e a cabala ela tem três pilares principais, né? O pilar da restrição, o pilar da beleza e o pilar do meio, que é o pilar do equilíbrio. Assim como a vida é, né? A vida, ela comprime e ela expande. Então, a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração está batendo todo momento, comprime, expande, respira, expira, né? Esse vai e volta, ele traz o equilíbrio da nossa vida. Porque você não pode sempre estar na direita, nem como sempre pode estar na esquerda. E falando das virtudes e dos pecados que vão estar na frente, é exatamente isso. Você tem que transmutar a sua visão, né? Você tem que andar na coluna da restrição, entender e sentir a coluna da beleza, para então você viver no equilíbrio. Procura por cabala hermética e a árvore da vida, cabala hermética, para você ter a visão da imagem. Eu não trouxe ela aqui de propósito, para instigar a pesquisa, para você buscar aí no Google e ver a imagem. Aí você dá aqui um comentário, caso você encontrou essa imagem, você vai encontrar que ela tem esses três pilares. E essa cabala hermética e essa árvore da vida, ela é a foto do universo. O universo somos nós e nós ecoamos com o universo. E a foto da árvore da vida
se diz a vida que a gente carrega aqui, tá? Que é de Malkuth, que é o reino que a gente está, o terreno, a Keter, que é a coroa, que é a expansão, que é Deus, tá? Deus mora em você, Deus mora em mim. Nós juntos fazendo uma egrégora, nós ecoamos sensações, sentimentos e energia, tá? Então, conforme você vibra aí, eu vibro aqui. Esse é o contexto do hermetismo. Outro cara que eu falo para você procurar, Hermes Trismegisto. Então tem bastante conceito esotérico e exotérico. Tem uma diferença de esotérico e exotérico, que eu não vou trazer aqui também e deixar para você pesquisar nesse livro. Tem uma parte do livro que o Dante ele vai estar preso lá no Hospital de São Pedro, porque é bem bacana, né? Ele tem essa visão que ele mora no apartamento dele e muitas das vezes ele vai pensar: será que eu estou no meu apartamento? Será que eu estou legal? Será que minha cabeça está funcionando? Porque ele delira entre estar no apartamento, entre estar no Hospital de São Pedro, né? E quando ele está no hospital, que é um local que se passa esse livro, muita da parte desse livro fica no hospital, ele vai conversar com os personagens, que são os 7 pecados capitais e as 7 virtudes, né? Então ele fala com as pessoas, e essas pessoas são os arquétipos desses pecados e dessas virtudes. Elas têm nome, são pessoas reais. Então ele vai falar com a soberba, ele vai falar com a humildade, ele vai falar com a avareza, ele vai falar com a generosidade, ele vai falar com a inveja, ele vai falar com a caridade, ele vai falar com a ira, ele vai falar com a mansidão, ele vai falar com a luxúria, vai falar com a castidade, vai falar com a gula, vai falar com a temperança, vai falar com a preguiça e vai falar com a diligência. Então ele vai fazer esse caminho, que é o caminho da restrição e o caminho da beleza, falando com as virtudes, falando com os pecados e se fundindo no caminho do meio, tá? E é bacana porque durante o livro você não vai saber se ele está delirando, se ele está no mundo real, se ele está no microcosmo, se ele está no macrocosmo. O que eu quero dizer de micro e macrocosmo, você ressoa com o universo. Você não é só essa pessoa que está aqui, esse físico. Você é imaterial, você é alma, você é energia. Então você consegue viajar por as dimensões diversas, né? E essas dimensões que a gente vive na terceira dimensão com 5 sentidos, né? Olfato, paladar, visão, audição. Você tem mais que 5 sentidos, a fala. E conforme você consegue direcionar essa sentidos, conseguir o sexto sentido, o éter, né? As pessoas que são espiritualizadas, têm contato com espíritos, têm um pouco da noção do que eu estou falando aqui, né? Então, o macrocosmo é além do micro que você vive aqui. Você é o espelho de Deus, você é o espelho do universo, tá? E eu peguei esse tema, cara, porque realmente merece muito respeito o que aconteceu. Nós perdemos mais de 703 mil pessoas na época da pandemia. E foi tratado de uma maneira não muito legal. Quem viveu sabe. Quem não viveu, procura na história, cara. A pandemia foi tratada de uma maneira muito equivocada aqui no Brasil pelos nossos governantes. E a gente deve muito respeito às pessoas, porque imagina na época que você não podia velar ou enterrar o seu ente querido, você não podia participar, você não podia ir lá no hospital, ficar perto da pessoa que estava pelo problema, né? Eu perdi pessoas nessa época, é uma coisa muito dolorosa. E o mínimo de respeito que a gente tem que ter é lembrar dessa história com muito carinho, né? Saber que ela aconteceu e não deixar ela ser apagada, né? E aí no dia D, na hora H, vem da frase célebre lá que um dos nossos governantes, o Pazuello, usou, que a vacina ia vir no dia D, na hora H. Triste, né? Eu passo por isso no livro também. Perfeito, galera. O que que é a sanidade e o que que é a loucura? Eu tô aqui conversando com vocês. Você pode me considerar uma pessoa lunática, porque eu tô falando uma pá de coisa aí que talvez para você não faça sentido nenhum. Esse cara tá falando um monte de groselha. Ou não, você pode falar, puta, esse cara sabe muita coisa que ele tá falando, né? A loucura e a sanidade, elas andam lado a lado. E é bacana você pensar numa frase que o Nietzsche trouxe, né? E as pessoas que dançavam a música
foram consideradas loucas por aquelas que não podiam a escutar. O que quer dizer isso? Que nem todo mundo tem o mesmo nível de raciocínio e consciência. E a consciência é algo diferente para diversas pessoas. Assim como minha consciência pode ser A e a sua pode ser Z. E se eu começar a falar africanês, ou italiano, ou russo, aqui você não vai me entender. Você pode me considerar louco se você não soubesse até o alfabeto que eu estou conversando aqui, o português. O chinês pode falar, puta, esse cara aqui tá falando, não tô entendendo porra nenhuma, né? A loucura e a sanidade, elas andam lado a lado e elas são co-irmãs, né? Não existe um louco, não existe um sábio. Somos meio a meio. Me apresentando para vocês, tá? Eu sou Thiago Trivelato, sou uma pessoa acessível. Fiquem à vontade para me chamar no Instagram, no YouTube, pelo e-mail, por WhatsApp. A gente tem um negócio chamado Roda de Conversa, ttrivelato.com.br/roda de conversa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar e fazer amigos e trazer pessoas para próximos, trazer temas para discussão, pensar, filosofar, conversar. Eu penso que a vida é compartilhar, tá? Quanto mais se compartilha, mais se doa e mais se traz para perto, melhor é, porque nós somos uma egrégora. Uma egrégora significa diversas pessoas em comunhão. E o universo só vai melhorar quando as pessoas melhorarem, porque nós temos que ressoar a frequência que a gente quer que as pessoas e o mundo vibre. Não adianta eu ser uma pessoa nervosa e querer que você seja uma pessoa calma. Pelo contrário, eu vou puxar o seu nervoso, né? Eu trabalho com tecnologia, eu tenho 41 anos, vou fazer 42 esse ano, sou pai de uma menininha, moro em Piracicaba atualmente, e gosto muito de falar sobre espiritismo, alienígenas, duendes, energia, mas eu trabalho com gestão de projetos de segurança corporativa, beleza? Tem uma parte do livro que eu trago essa visão, né? Que é a parte de você transformar o que está quebrado em algo que pode ser consertado, né? Transmutar na resiliência, que na verdade nós vamos estar quebrado muita parte da vida, e isso é normal. Então, você consertar o que está quebrado, você não vai enfeiar algo, pelo contrário, você vai trazer a sabedoria sobre aquele objeto. Vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu tinha uma Alexa e o meu cachorro mordeu minha Alexa, e aí essa Alexa ficou toda mordida. Mas ela, não vou jogar ela fora, eu vou ficar com ela, porque ela tem uma história. Agora é uma Alexa super especial, porque meu cachorro mordeu ela e ela tem uma história, assim como você. Conforme você vai evoluindo na sua vida, você vai criando cicatrizes, você vai mudando. E essa mudança e essas cicatrizes são coleções, né? Transmutar, transformar o ruim em bom, o negativo em positivo. Não adianta eu vir filosofar e falar que a vida vai ser sempre uma felicidade, que não vai. Você vai passar por coisas difíceis. O difícil é você passar por essas coisas difíceis e tratar essas coisas difíceis como coisas positivas. É complexo. Bem-vindo ao mundo. E aí eu convido você para acessar lá o no dia D, na horah.com.br, baixar meu livro, né? Porque o Dante escolheu a jornada. Eu escolhi a jornada. E você? Me dá uma chance aí. Baixa lá meu livro. Lê esse livro para a gente conversar, entender o que você achou dele, se fez sentido ou não. Gostaria bastante de ouvir você, que você me desse essa oportunidade da leitura do meu livro. Aqui eu deixei no final do apoio psicológico, tá? Porque realmente pessoas passam por problemas todo momento, às vezes elas não têm forças para aguentar. Se você souber de alguém que está passando por algum problema psicológico, acolha essa pessoa, né? Fica ao lado dela e também comente que existe esse telefone aqui, o CVV 188, tá? Se você está passando por alguma coisa aí, quiser me chamar no PVT para conversar, sou todo ouvidos, tá? A gente não pode estar sozinho, a gente nunca está sozinho, a gente tem que ter pessoas para nos ouvir. Às vezes a pessoa do seu lado está passando por algo, né? E nem consegue falar. E você que está passando por algo, conversa, se expõe. Não fica para dentro, não interioriza. Exterioriza. Aqui é o site, tá? No diadnorh.com.br, e o meu Instagram não é esse aqui não, tá? Tá errado. É Thiago Ricieri Trivelato, tem meu nome do meio, que é o nome do meu avô. Tá bom? Até a próxima. A gente se vê por aí. Fiquem com Deus. Um abraço.